Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para nossa live de hoje. Bom dia. Nossa última live da semana. Enviando aqui para as minhas desbravadoras. E aí, gente, como que foi a semana de vocês? Quais as expectativas para essa terça-feira ou sexta-feira? Esse feriado no meio da semana dá uma confundida na cabeça, né, gente? Deixa a gente meio assim, o cérebro meio perdido de que hoje é sexta e que amanhã já é final de semana de novo. Parece que é assim, né? A gente fica meio confuso, mas tá tudo certo. Tô enviando a live aqui para algumas pessoas. Bom dia, vão chegando, vão entrando, Deus é bom. Glória a Jesus Cristo. Bom dia, deixa eu pegar aqui o meu. Ai, ai. Gente, hoje foi mais difícil, né, de acordar. Apesar que a gente, acho que eu vou acostumando, meu organismo vai acostumando quando eu acordo assim semana inteira. Chega uma hora que o despertador desperta e aí meu já fico mais ligadinha. Hoje não tem música porque o computador tá lá atrás, eu não vou lá buscar, fiquei com preguiça de ir. Então eu vou orar pra gente começar, tá bom? Deus, obrigada por esse dia, Pai, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, talvez encerrando esse ciclo. Obrigada, Deus, porque o Senhor é muito fiel, o Senhor é muito próximo, o Senhor é muito íntimo, Deus, de nós. O Senhor quer um relacionamento, o Senhor quer uma proximidade muito mais profunda do que muitas vezes a gente tem tido com o Senhor, Deus. Eu te peço que no dia de hoje o Senhor nos leve a entender a importância, Deus, ainda mais de estarmos juntos a Ti, de estarmos ouvindo somente a Sua voz, de estarmos calando todas as outras vozes, Deus, e de estarmos focados, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor diz quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha boca nesse momento, que a Sua presença inunde essa live, inunde esse momento, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio e que se cumpra o Seu querer em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Manheca, bom dia, Ruth, tudo bom? Ai, gente, vamos lá então, né? Ó, é o dia de hoje. Primeiro que eu vou contar um segredo. Bom dia, Marissa, bom dia, Eli, tudo bom? Aperte esse coraçãozinho aí, hein, quem puder. Deixa eu colocar a lição aqui. Quinta lição, né? Tenha paciência e fé. Antes da gente começar, vou contar uma coisa pra vocês. Bom dia, Marcelo. Quando Deus como que eu posso dizer, me instruiu, e aí eu obedeci de fazer essas lives, eu não tinha, assim, muita ideia do que eu ia falar. Eu fiquei pensando, Deus, do que eu vou falar? Que eu sabia que Deus queria que eu falasse, que eu abrisse minha boca, né? De alguma forma, independente, assim, do que eu ia falar.
Aí eu falei, fiquei pensando assim, falei, acho que eu vou falar do meu testemunho, né, do pé, assim, talvez esmiuçar mais ele, algo do tipo. E quando no domingo, foi no sábado ou no domingo que eu divulguei que eu ia fazer essa semana de lives, eu falei assim, gente, tudo bom? Vou fazer uma semana de lives com 5 aprendizagens sobre o testemunho do meu pé que eu tive. Tá? Gente, eu não tinha nenhuma dessas aprendizagens em mente ainda. Nenhuma, eu não sabia de nada do que eu ia falar. Eu falei 5 aprendizagens que eu falei, vai ser 5 dias, para cada dia uma aprendizagem, enfim, bora lá. Então eu não sabia absolutamente nada. E todos os dias, hoje é sexta, em 3 desses 4 dias que eu já falei, não, em 4, né, contando hoje, em 4 desses 4 dias que eu já falei, eu esbocei aqui o ensinamento, a aprendizagem que eu ia falar com vocês, tipo, meia hora, 20 minutos antes de começar a live. Só um dia, que eu acho que foi o de ontem, que Deus me revelou na noite anterior, do dia anterior, é o que eu ia falar, né? Mas a maioria deles foi assim, 20, 30 minutos antes de entrar na live, anotando ali o que Deus estava me dando de clareza e vim falar para vocês. Então, foi muita dependência de Deus essas lives que eu fiz até aqui, muita, puríssima. E como é bom a gente depender de Deus, né? Nesses tempos todos, todas essas 5 lives, Deus falou muito comigo primeiro e ainda tem falado. E é como se eu pegasse assim um combustível essa semana. Eu peguei um combustível para eu mesma, sabe? Caminhar mais um pouco, prosseguir mais um pouco, porque esses aprendizados todos que eu tive me ensinaram muito essa semana também. Me reensinaram, sabe? Eu reaprendi com tudo isso que eu falei pra vocês aqui, então me abençoa muito, muito a minha vida primeiro, para depois acho que fazer sentido pra vocês também. Então, toda honra e toda glória a Deus, 100%, 100%, porque eu não preparei nada, eu não estudei, não fui atrás e tal, foi tudo realmente Deus que uns minutos ali antes da live revelou, e eu vim aqui simplesmente e abrir minha boca para Deus fluir, para Deus falar o que Ele quisesse falar. Então, toda honra e toda glória a Ele. Dito isso, vamos para o nosso ensinamento de hoje, que foi algo que também faz, tipo, 5 minutos que eu parei de escrever o que eu ia falar aqui para vocês. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através desse momento, não porque sou eu, mas porque é 100% Ele. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, que eu não atrapalhe nada nesse processo. Amém. Bom, gente, então a lição de hoje é tenha paciência e tenha fé, né? Pra mim, esses 2 aprendizados não foram os últimos. Inclusive, dá pra gente continuar essa semana de lives, se vocês quiserem, se Deus me mandar. Eu não sei se na semana que vem exatamente, vamos ver como que vai ficar aí, porque eu tô bem corridinha com a escola. Talvez semana que vem dê uma diminuída no ritmo da escola e dê pra gente continuar assim, porque tem muito mais aprendizado por aí. Tô no meio do processo aqui nesses 2 últimos aprendizados de hoje. Então, se vocês quiserem, também a gente continua mais. Mas esses 2 aprendizados aqui, eu acho que foram um dos mais difíceis que eu tive que aprender nesse processo. Por quê? Como eu falei, tava falando pra vocês ontem, eu vou dar só uma retomadinha pra ficar dentro de contexto, tá, gente? Eu bati o meu pé em abril de 2016, certo? Comecei a usar muleta em julho de 2016. Comecei a tomar medicamento certo também em julho de 2016. Em novembro de 2016, me denunciaram na escola, então abriram um processo administrativo contra mim na prefeitura. Eu comecei a ser investigada e fazer perícia. Em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a minha esperança era já estar 100% recuperada, conseguir que a medicação fizesse efeito, que os meus esforços fizessem efeito e queria voltar para a escola sem muleta, para começar o ano de 2017 aí livre das muletas. Não foi o que aconteceu, comecei a ter crise do pânico, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e comecei a fazer terapia, para melhorar isso, e Deus começou a trabalhar comigo nos meus pensamentos, sobre o que eu estava pensando e alimentando dentro de mim, que foi a live de ontem que a gente falou sobre cuidar dos seus pensamentos, né? Se você não viu, está salvo aí no meu Instagram. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer fisioterapia, agora eu não lembro se foi em fevereiro ou em março, mas eu acho que foi em fevereiro. Eu comecei a fazer fisioterapia na Unimed,
Porque eu demorei pra fazer fisioterapia porque o meu médico que me diagnosticou não acreditava que a fisioterapia fosse dar algum resultado no sentido de nervo. E, no fundo, ele tinha razão, no sentido que essas fisioterapias convencionais, fisioterapias para tratamentos de uma fratura ortopédica, vamos assim dizer, uma fratura, uma luxação, enfim. Esses tipos de fisioterapia realmente não dão resultado em uma lesão neural, na mononeuropatia, que era o caso do que eu tinha. Só que eu tipo assim, eu achava que ia dar, né? Eu acho que não tinha essa noção de que existia uma fisioterapia específica para quem teve uma lesão ou uma microlesão neural, né? De nervo. Eu não sabia disso. Então eu fui fazer fisioterapia em fevereiro de 2017. Comecei a fisioterapia lá na Unimed 3 vezes na semana. E lá e aí eu tô um dia sim, um dia não, com as minhas muletinhas. Entrava lá, fazia a físio. No começo eu fazia choque, o choque era horrível, horrível pra mim. Todo mundo fala, nossa, eu adoro fazer o choquinho na fisioterapia, dar uma relaxada. Pra mim era horrível, porque os meus espasmos aumentavam, minhas câmeras aumentavam. Eu chamava o cara na hora, eu não aguentava 20 minutos, mas nunca com aquele choquinho em mim, não aguentava nem 5. E aí eles mudaram, tá bom, não vamos fazer mais choque. Fazia, o ultrassom também me esquentava demais, doía muito. Que também parece gostoso, né? Que gostoso passar o ultrassomzinho quente e tal. Pra mim era horrível. Então, nessa fisioterapia eu também passei por um processo com eles lá, porque eles também não sabiam como lidar comigo. Passei com um processo com eles lá, meio que testando o que dava certo comigo, o que não dava, trabalhando um pouco do meu equilíbrio, porque eu não conseguia andar direito, então essa parte de equilíbrio perdeu muito, né? Trabalhando um pouquinho da minha marcha, um pouquinho de fortalecimento, enfim, né? Fomos trabalhando. E eu fiquei por quase 6 meses, se eu não me engano, nessa fisioterapia, com resultado total de 0. Não avancei nada. Indo 3 vezes na semana, gente. Durante quase 6 meses. Faz as contas aí de quantas vezes eu não fui nessa bendita dessa fisioterapia. E não me deu resultado de nada. Até que um belo dia, a minha própria fisioterapeuta lá, né, que me atendia, me dispensou. No sentido assim, resumidamente, o que ela quis dizer é, Bárbara, tudo que eu tinha fazer, isso ela falou mesmo. Tudo que eu tinha pra fazer aqui por você eu fiz, todos os recursos que eu podia usar, eu usei e eu não tenho mais nada pra fazer, porque ela também via que eu não tava progredindo. Claro que deu pra perceber ali, e depois, no final, que ela achava a mesma coisa que todas as outras pessoas achavam. Que eu não tava progredindo porque eu não tava me esforçando, porque eu não tava me esforçando pra colocar meu pé no chão e firmar direito, porque eu não tava me esforçando pra querer melhorar. Era como se eu usei a muleta de muleta mesmo, sabe? No sentido de que, tipo, era meu apoio pra vida, eu não tava conseguindo mesmo, enfim. E aí ela chamou uma colega dela da fisioterapia neural lá. Não, é neural que fala? Enfim, gente, das fisioterapeutas que trabalham mais com essa parte neurológica, né? Não tanto com a parte de ortopedia, de quebratura, é assim que fala, não sei. Pra ela vir me dar uma, tipo assim, uma avaliada. E essa fisioterapeuta, que era da parte de neuro, ela chegou armada, gente. Ela chegou armadíssima. Primeiro que eu já tava chocada que a minha fisioterapeuta tava me dando alta, porque eu falei, gente, isso existe? Eu não tô nada curada, ela já tá me dando alta. E ela chegou armadíssima, começou a fazer uns testes pra mim, deita aí, estica isso, faz aquilo outro. E, gente, eu suando frio de tanta dor que eu tava sentindo, que essa mulher tava mandando eu esticar lá, esticar cá e fazer esse movimento, aquele movimento. E ela falava, eu fazia o movimento e já parava de fazer porque me doía. Ela falava, enquanto você não esticar esse pé, você não vai voltar a andar nunca mais. Você precisa se esforçar, minha querida. Tipo, deu pra perceber o quê? Que elas tinham conversado, ficou muito claro isso. Que elas tinham conversado, a minha fisioterapeuta tinha jogado todas as angústias nela. Tipo, essa menina não vai, não avança, não sei mais o que eu faço com ela. Às vezes eu acho que ela não se esforça, porque a mulher chegou muito com essa palavra. Se esforça, se esforça, se esforça. Você tem que se esforçar. Gente, foi assim uma coisa que pra mim foi muito ruim, muito ruim. Aí ela me levou lá pra parte de onde essa tipo de fisioterapia mais neurológica fica, me colocou numa esteira. Gente, eu não estava andando sem muleta. Você pensa, eu numa esteira, eu já comecei a tremer nas bases. Me colocou na esteira, eu falei, eu não ando. Eu falei pra ela, eu não estou conseguindo marchar ainda, caminhar, como que eu vou subir numa esteira? E ela falava,
sobe e fica tranquila, que eu vou colocar no ritmo mais leve. Falei, meu Deus, ela não me ouviu. E aí ela me colocou, me dava cãibra, espasmo, eu descia rapidinho. Vai, Bárbara, de novo. Eu subia, ela me colocava, 3 passinhos, me dava de novo, eu descia. Bárbara, vai de novo. Subia, oi, Dri. Colocava eu lá, descia. E ela me olhando com uma cara de paisagem, tipo assim, totalmente indiferente ao que eu tava sentindo. E aí, no final, resumindo, ela falou, Bárbara, seguinte, aqui eu tenho pessoas que têm níveis de espasmo infinitamente maiores que os seus. Eu tenho pessoas que sentem dores muito maiores que as suas. E elas estão aqui e estão se esforçando, estão fazendo o melhor delas. Você precisa se esforçar porque essa dor sua é muito pequena comparada a delas. Então você precisa se esforçar para que você possa voltar a andar. Eu não tava acreditando que ela tava falando aquilo pra mim, gente. Eu não tava acreditando. Mas olha, eu queria... Meu Deus, eu queria gritar na cara dela naquele momento. Eu sei que eu peguei e falei, ok. Aí ela falou, acho que eu tinha que marcar uma avaliação, assim, oficialmente com essa outra mulher, para que eu pudesse começar essa fisioterapia com ela, que eu nunca na vida iria fazer fisioterapia com essa pessoa, porque eu tenho certeza que eu iria piorar do que melhorar. Uma pessoa dessa que me bota lá pra cima desse jeito. E eu saí de lá chorando, enfim. E ali, a partir desse momento, depois de alguns meses de Unimed, fisioterapias erradas, eu decidi que eu não ia mais voltar na fisioterapia, que eu ia procurar um outro fisioterapeuta. E com a graça de Deus, eu achei um outro fisioterapeuta, era particular, tive que pagar bastante, mas assim, valeu cada centavo que eu investi nele. Eu fiquei 1 mês com esse fisioterapeuta, que ele é bem top aqui de Maringá. E foi coisas muito de Deus que aconteceram nesse 1 mês com ele. Ele tava fazendo um estudo nessa área de sensibilidade, porque meu pé ficou com hipersensibilidade. Então já fazia meses também que eu não usava um calçado fechado, que eu quase não colocava meia, porque tudo me dava sensibilidade, né? Você imagina pisar no chão, né? Tudo me dava sensibilidade. E aí com esse fisioterapeuta, assim, em 1 mês de tratamento, ele tava fazendo uns estudos no Canadá, se eu não me engano. E aí ele pediu do Canadá, então, era tipo uma pomada que eles estavam fazendo em teste ainda para diminuir esses casos de hipersensibilidade. E essa pomada me ajudou muito a depois começar a colocar os calçados de novo aos poucos, aos bem poucos mesmo. Me ajudou a caminhar demais. Com 1 mês assim que eu tava nele, eu consegui largar as muletas e consegui assim marchar melhor, sabe? Porque ele começou a fazer outro tipo de fisioterapia em mim, que é a fisioterapia neural. Fisioterapia neural. Eu não lembro como que chama. Mas é uma fisioterapia específica. E tipo assim, se você visse ele fazendo a fisioterapia em mim, você ia achar que ele não ia estar fazendo nada em mim. Tipo assim, que ele tá brincando com os meus dedinhos do meu pé. Mas aquilo pra mim era tão sensível, era uma coisa tão... Nossa, meu Deus, eu suava frio da fisioterapia. Mas ao mesmo tempo fez muita diferença. Muita diferença. Meu Deus, quando a pessoa entende o que ela tá fazendo, né, o que ela tá falando, é outros 500. Enfim, larguei as muletas e tal. Mas o que acontece? No meio de todo esse processo nesse processo de fisioterapia da Unimed e tudo mais, várias coisas aconteceram comigo, que é o assunto que eu quero falar hoje. Primeiro de tudo, todo mundo que tinha quebrado o pé, quebrado a perna, quebrado o braço, quebrado alguma coisa na vida, que vinha conversar comigo quando me via com as muletas, falava, eu também quebrei meu pé, filha. Quebrei meu pé, fiquei 2 meses tratando, foi muito difícil, mas depois já resolveu, graças a Deus fiquei bem. Ai, filha, quebrei minha perna também, fiquei com a minha perna levantada lá por 3 meses, foi horrível, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, mas depois de 3 meses já comecei a andar melhor e sarei. Então, assim, não tô, pelo amor de Deus, eu não tô menosprezando a dor de quem quebra, tá? Perna, pé, nada disso. Todo mundo aí tem a sua dor. E é ruim mesmo você ficar de molho, é horrível, horrível. Só que o meu caso era completamente diferente. Então, oi Dani, o meu caso era completamente... Oi Marisa, tudo bom? Meu caso era completamente diferente. Então, assim, eu ouvia essas coisas das pessoas e eu ficava pensando comigo, tá, e o meu já passou quase 1 ano. E aí? Não melhorei nada, o que eu faço? Melhorou, diminuiu as dores, né? Diminuiu e tal, mas eu não tô conseguindo andar. Tô de muleta. Tipo, Deus, o Senhor só comigo que esse processo demora mais? Porque eu também, gente, não... Eu fui entendendo o que eu tinha no meio dos anos, sabe? Porque é uma coisa muito específica que aconteceu comigo, né? Dessa lesão, que não foi uma lesão mesmo, mas dessa, sei lá, desse estrangulamento do meu nervo. Foi uma coisa, assim, muito complicada de entender, muito complicada. Então eu me comparava com a dor do outro, sabe? Eu falava, gente, mas Jesus, o deserto da pessoinha ali durou 3 meses, o meu já tá num ano
e não tem nem previsão de sair. O que tá acontecendo comigo? O Senhor não olha pra mim? Tipo, por que eu sou diferente das outras pessoas que o Senhor trata? Então, eu me comparei muito com a dor do outro, no sentido de que eu olhava e parecia assim que Deus se livrou a outra pessoa mais rápido do deserto dela do que me livrou, entendeu? E isso me causava, assim, muita angústia mesmo. Aí eu tinha as perícias que eu tinha que passar, porque abriram um processo administrativo lá, né, por causa da denúncia que fizeram contra mim. Então, de tempos em tempos, eu tinha que ir lá na prefeitura, não era na prefeitura, era na saúde ocupacional. As pessoas me viam, as pessoas me apertavam, as pessoas perguntavam como que eu tava, as pessoas queriam exame, não tinha, e eu tinha que relatar o que eu tava sentindo ainda. Eles me viam de muleta, né, e aí era meio que uma confirmação de que eu não estava apta para trabalhar. Eu estava apta porque, de maneira nenhuma, o fato de eu estar de muletas diminuía a minha capacidade de dar aula, no sentido de sabe, a minha experiência, as minhas estratégias de dar aula, o meu conhecimento, de maneira nenhuma isso diminuía. Então eu estava apta. A questão era só fisicamente falando, só que como professora, eu não preciso correr, eu não preciso ser obrigada a subir e descer uma escada, né? Isso aí são coisas assim, porque tem escola que não tem escada, por exemplo, né? Então são coisas assim que não é, tipo, obrigatório eu ter no meu trabalho. Mas é lógico, né, que no processo de contratação, no processo de estágio probatório, isso pesa um pouco sim, né? Vai pesar. Então, enfim, mas aí eu tinha que ir lá comprovar essas questões. Tinha também o quê? Toda vez que eu ia num evento, pensar em ir no evento, eu tinha que pensar se ia ter cadeira de roda pro João me levar. Isso, gente, no começo até foi ok, sabe? Mas depois foi me enchendo o saco. Todo lugar eu tinha que saber se tinha cadeira de roda, sabe? Eu lembro que a gente foi na Feira Ponta de Estoque, uma vez que eu adorava ir na Feira Ponta de Estoque agora do meio do ano, né? E a gente teve que... Agora eu não lembro se a gente foi alugar uma cadeira de roda ou se tinha lá. Eu acho que a gente foi alugar uma cadeira de roda, se eu não me engano. E, gente, foi muito ruim. Muito ruim, porque, tipo assim, é legal, eu tava lá, era um lugar que eu gostava de ver, de tá, mas não era a mesma coisa, sabe? Eu não tinha a mesma liberdade, então esse negócio de cadeira de roda também foi me cansando, esse negócio de muleta também foi me cansando. Quando eu ia pra igreja, as pessoas sempre oravam por mim. E isso eu via como... Hoje eu vejo, antes também eu via como uma prova de amor, como uma prova da pessoa se importar comigo, né? Que ela ia lá, ela queria ver a cura, ela queria ver o poder de Deus agindo na minha vida. E isso era sensacional, era incrível. Só que nos momentos em que as pessoas oravam por mim e falavam assim: agora faz o que você não podia fazer. Ai, gente, essas partes pra mim era difícil, era muito difícil, eu confesso pra vocês. Eu entendo a pessoa, tá? Não estou menosprezando, pelo amor de Deus, se você faz isso com as pessoas, se você já fez isso com as pessoas, eu não estou menosprezando isso. Só que pra mim, Bárbara, era muito complicado a pessoa vir orar e pedir ali no momento que eu fizesse, que eu andasse, sabe? Que eu fizesse, tipo Jesus, né? Levanta e anda. Eu entendo, por isso que eu tô falando que eu entendo. Só que pra mim, era muito difícil porque várias vezes as pessoas já tinham feito isso comigo, várias vezes eu tentei andar e várias vezes não deu certo, sabe? Hoje eu vejo que realmente Deus queria um tratamento comigo mais profundo, sabe? Eu vejo que Deus queria me moer mesmo no meio dessa prensa aí toda que eu passei. Mas ele também queria testar minha fé, né? Porque será que eu tinha fé mesmo de que eu iria conseguir andar? E em alguns momentos eu tive. Principalmente nos primeiros, sabe? Nos primeiros que as pessoas vieram orar por mim, eu tive. Só que depois de um tempo eu comecei a pegar um pouco de como que eu posso dizer? Tipo, comecei a evitar esse tipo de pessoa, sabe? Muito oradeira, muito não sei o quê. Eu nem queria chegar perto, porque eu não queria passar por isso de novo. Dela orar por mim e falar, anda, levanta e anda, vai e tal. E eu comecei a perder a minha fé. Que foi acho que a fase mais complicada pra mim, espiritualmente falando, foi essa. O dia que eu senti dentro do meu coração que eu não tinha mais fé. Porque eu tinha choros de desespero algumas vezes. Eu não sei se vocês já passaram por isso, um choro de desespero profundo da alma, mas muito profundo, lá dentro mesmo. Que é um choro que chegava uma hora, eu não sei, parecia que eu ia sair do meu corpo de tanto desespero que eu tinha, sabe? Eu lembro que eu entrava no banheiro e eu apertava assim, eu mordia minha mão
para que o João não ouvisse eu chorando, porque era um choro, sabe, assim, muito profundo, de soluçar, de desespero, porque eu não sabia quando eu ia ficar curada, eu não sabia se eu ia ficar curada, sabe, eu não sabia se um dia eu iria voltar a andar, eu não sabia se as coisas iam fluir de alguma forma pra mim. Então eu tinha essas crises de choro, assim, profundas. Eu lembro que um dia o João entrou no banheiro e viu eu chorando. E, gente, dava pra ver no olhar dele, tipo assim, o que eu faço? Sabe, assim, o olhar perdido do tipo, meu Deus do céu, por que você tá chorando nesse nível, nesse sentido? E aí, nesses momentos, num desses momentos, acho que a gente tinha ido numa célula, se eu não me engano. E eu tinha falado do meu pé, as pessoas tinham perguntado. Eu lembro que o meu processo do pé não tinha melhorado de nada. Tipo assim, tive que falar pras pessoas, ai, tá na mesma. Sabe, assim? E eu lembro que eu voltei pra casa nesse dia e eu sentei no chão e eu comecei a chorar de desespero de novo, esse choro de desespero. E o João veio até mim e eu falei, amor, eu vou falar uma coisa que eu nunca imaginei falar. E que eu acho até feio de eu falar. Chorando, né, gente? Não tava desse jeito que eu tava. Mas eu falei pra ele, eu acho que eu perdi a minha fé. Eu acho que eu não acredito mais em Deus. Eu acho que eu não acredito que Ele tem poder pra me curar, porque eu não sinto nada, eu não sinto nenhum tipo de sinal de cura ou de sinal que isso vai ser curado. Eu não acho que Deus tá me ouvindo, eu não acho que Ele tá olhando pra mim, eu não acho que Ele tá se importando com o que tá acontecendo. E eu acho que eu perdi minha fé. E eu acho isso horrível de falar pra ele, eu acho muito ruim, eu não acredito que eu tô falando isso. Mas eu acho que eu perdi minha fé. Ali pra mim, assim, foi um dos momentos mais complicados. Com certeza, o mais difícil, eu chegar a falar isso, sabe? Assim, que eu perdi a minha fé, que eu parei de confiar, que eu esgotei. É como se eu estivesse falando, Deus, eu tô cansada. Era acho que agora pensando, foi uma segunda onda de entregar as pontas todas, sabe? Assim, tipo, Deus, eu tô cansada de acreditar, eu tô cansada de pelo menos achar que eu acredito, de orar, de ver as pessoas orando por mim e nada acontecer. Nada aconteceu, não senti nada se mover no sentido de cura mesmo, de melhora, de progresso. Gente, pensa uma pessoa, um ano de muleta, assim, claro, eu sei que tem pessoas que vivem a vida de muleta, mas pode ser pessoas que, por exemplo, estão numa condição de amputação, que daí não tem realmente como, a não ser que a pessoa coloque uma perna mecânica ali, mas assim, a condição dela é viver de muleta. A muleta, ela já adotou como as pernas dela, né, o apoio dela. Mas no meu caso, gente, você pensa uma pessoa engessada, então, um ano de muleta engessada, andando pra lá e pra cá, sem andando, né? De muleta pra lá e pra cá e sem melhora nenhuma, sem previsão de tirar esse gesso, sem previsão de tirar essas muletas. Então, assim, foi muito complicado pra mim, foi uma fase muito complicada. E aí eu cheguei nesse nível de falar que eu perdi a minha fé. E assim, eu não sei, gente, de verdade falar se eu cheguei nesse nível de, nossa, abdiquei da fé. Mas era o que eu sentia, você entendeu? Era o que eu sentia. Dentro de mim já não havia zero esperança. Zero esperança de as coisas acontecerem. E agora falando, eu percebo que foi um outro momento desses que eu cheguei no fundo do profundo, sabe? No fundo do poço e falei, Deus, eu não aguento mais, a Bárbara não aguenta mais. A Bárbara não aguenta mais lutar, a Bárbara não aguenta mais orar, a Bárbara não aguenta mais ir atrás das coisas. Se o senhor tiver que fazer alguma coisa é agora, porque a partir daqui eu não sei mais nem como orar. A partir daqui eu não sei mais nem como confiar, como olhar para o Senhor, como o que esperar do Senhor. E foi muito profundo isso pra mim. E aí, minha gente, a partir daí eu tive que aprender a ter paciência. Por quê? Porque eu tive que parar um pouco de olhar pro processo das outras pessoas e me comparar com o processo das outras pessoas. A partir daí eu tive que entender que o que Deus estava fazendo comigo era único, era meu, era algo meu e dele, na verdade, né? Porque foi muito eu e ele por muito tempo, né? As pessoas, como eu disse pra vocês, já não acreditavam em mim, não achavam que eu tava passando por tudo aquilo. Então, era algo muito íntimo, meu e Deus, e não tinha como eu ficar olhando pro processo de fulano e falando, esse fulano se curou em 4 meses, eu também vai ser mais ou menos isso. Se fulano foi lá no pastorzinho de tal, e o pastorzinho de tal orou por ele, ele foi curado, também eu preciso disso. Tipo, não tinha como eu ficar usando essas estratégias que as outras pessoas usaram, sabe? E aí eu comecei a entender que eu precisava ter mais paciência e entender que o tratamento que Deus estava fazendo comigo era único e exclusivo para mim.
E aí que eu entro no que eu quero falar com você também, que tá nessa live. Muitas vezes você pode estar olhando aquilo que você tá vivendo, o seu sofrimento, o seu deserto, sabe, as suas dificuldades, e você pode estar olhando para os outros falando, mas Deus, por que aquela outra pessoa saiu dessa dificuldade tão rápido? Mas Deus, por que com aquela pessoa aconteceu diferente? Isso, hoje eu vejo que isso que eu tava questionando na época me ajudou no processo que eu passei de luto hoje. Porque no começo do meu processo de luto, eu me questionei muito no sentido assim, Deus, mas olha, eu sou casada, eu sou uma mulher saudável, tipo assim, eu não tenho uma vida, sabe, desregrada, não sou, enfim, tão fora do peso, eu sou uma mulher saudável, eu sou uma mulher que acredita no Senhor, eu busco o Senhor, eu orei muito pelo meu filho na gravidez, assim, para que o Senhor sustentasse a vida dele dentro de mim, porque é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem sustenta. E por que tem pessoas tão perdidas na vida, sabe, mulher aí, às vezes prostituta, às vezes que tá na rua, que engravida e que tem os bebês, e daí entregam os bebês, deixam os bebês largados. Por que elas têm? Por que elas não têm dificuldade, sabe? De engravidar, de ter e de parir. E eu que, tipo assim, aparentemente faço tudo certinho, sabe? Faço tudo nos conformes, oro, busco o Senhor, confio no Senhor, perdi, sabe? Se eu não tivesse tido esse aprendizado lá atrás, eu acho que eu teria me desesperado de novo nesse processo de luto. Porque às vezes é um questionamento da nossa cabeça. Por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que as coisas não se resolveram ainda? Por que eu não passei dessa fase ainda? Por que esse deserto eu tenho que carregar ainda? A gente fica às vezes questionando isso na nossa vida, né? Quando a gente se compara com as outras pessoas. Mas a gente precisa entender que cada pessoa é única. E se cada pessoa é única, o tratamento de Deus na vida de cada um de nós também é único, né? Sabe Deus por que as pessoas, né, passam por coisas mais rápido que a gente, ou enfim. Aí a gente também não conhece todo mundo, viu? Tem muita gente passando por coisa muito pior que a gente, e que a gente não sabe, e que a gente não tem conhecimento, e que Deus, né, vai fazer na pessoa, tratar com essa pessoa, enfim, da maneira como precisar. Claro que eu também acredito muito naquilo que eu sempre falo aqui, que tem coisas que a gente precisa aprender no nosso deserto, e que enquanto a gente não aprender, a gente vai somente, sabe, ficando mais tempo nesse deserto. Então, às vezes, esse deserto a gente tá passando porque a gente também não ainda entendeu e não se permitiu entender o que Deus quer fazer com a gente ali dentro. Isso é verdade. Tem pessoas que passam por um deserto por anos porque também não aprenderam ainda o que deveriam ter aprendido, não se entregaram ainda como deveriam ter se entregado, não confiaram ainda como deveriam ter confiado, né? Ainda estão muito machucados, muito amargurados, muito querendo fazer na força do braço, ou muito querendo que as outras pessoas façam alguma coisa para que essa pessoa se acorde, desperte, enfim, não estou olhando para elas. Mas os desertos são diferentes, as provas são diferentes, o que as pessoas passam são diferentes. Eu posso ajudar você com o meu ensinamento, assim, com o que eu aprendi. Eu posso passar isso pra você e de alguma forma isso pode te ajudar a passar pelo seu deserto. Mas isso não quer dizer que da mesma forma que eu passei pela minha situação, você vai passar pela sua situação e vai superar. Não é isso. Deus vai tratar com você de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma como só o amor dele pode tratar com você, como só o amor de um pai que ama o filho, que criou, que formou, que conhece, vai tratar em você e vai moldar em você. Porque às vezes as coisas que eu preciso tratar em mim, em alguns aspectos pode ser parecido com as coisas que Deus quer tratar em você, mas em outros não. Porque nós temos contexto de vida diferente, nós temos experiências diferentes, nós fomos criados de formas diferentes, nós temos pensamentos e mentalidade diferente, nós vemos as coisas de forma diferente. Então, não se compare mais com o que as outras pessoas estão passando pra se inferiorizar, pra se vitimizar, pra se colocar pra baixo, sabe? Entenda, o seu processo é único. O que Deus quer fazer na sua vida é única e exclusivamente com você. Então, se entregue a esse momento, sabe? De uma forma única também. Entenda que Deus, ele tem um olhar especial para você. Esse momento é especial para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te moldar, para te forjar, para transformar em você o caráter de Cristo, mas é único, é especial seu. Então, entenda a forma como Deus quer tratar com você e se entregue a essa forma, sabe? Se entregue ao que Deus está te pedindo, se entregue ao que Deus está trabalhando na sua vida. É difícil às vezes a gente entregar, como era difícil para mim. Na época eu ouvi que tipo, ai Bárbara, isso vai passar.
eu não queria ouvir que isso vai passar, porque não tava passando, entendeu? Tá, vai passar quando, minha amiga? Quando, meu amigo? Então não era, tipo assim, não era isso que eu precisava ouvir. Mas pra mim, ao mesmo tempo, era difícil, assim, ouvir isso que eu tô falando pra vocês agora, sabe? Era difícil ouvir naquela época, tipo, olha, Deus tá te ensinando, Deus tá te forjando, Deus tá te tratando, irmã, tenha fé, tenha paciência. Era muito difícil pra mim ouvir isso. Mas, quando eu entendi que, tipo assim, não tinha outra saída, Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. O Senhor tá me tratando, eu tenho coisas pra aprender mesmo, sabe? O Senhor quer me ensinar sim, mesmo eu achando que eu já tô excelente, já tô maravilhosa. Não, o Senhor tem coisa pra tratar na minha vida sim. O Senhor tem coisas pra me ensinar sim. E eu me entrego porque eu não aguento mais, sabe? Aí que eu comecei a perceber certas coisas, começou a dar certos cliques assim na minha cabeça, na minha mentalidade. Então, é isso, não fique comparando o seu processo com o processo de outros. Não é porque o outro acabou com tanto tempo que o seu também vai acabar com tanto tempo. Não é porque o outro usou essa formulinha mágica que você vai usar e também vai acabar. Entenda que Deus quer fazer algo único e especial na sua vida. E na questão da fé, a palavra de Deus ela fala em Hebreus 11, 1. Vou ler aqui para vocês. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando eu tava na Jocum, uma coisa que me marcou muito, uma aula que me marcou muito foi a aula sobre fé. E o cara, assim, o professor, ele perguntava, o que é fé? O que é fé? Quando todo mundo foi respondendo, né, o que era fé, o que era fé, o que era fé. E ele falou assim, vocês ainda não chegaram lá no que eu quero falar. O que é fé? O que é fé? Aí tinha gente que falava, fé é acreditar, fé é esperar, fé é ter paciência, né? Fé é saber que Deus vai fazer as coisas e tudo mais. E aí ele falou assim, ele escreveu uma palavra bem grande no quadro, ele falou, fé é certeza. Foi a única palavra que ele usou. Fé é certeza, ponto. E realmente aqui na palavra de Deus fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé é certeza. Então, e aí fala também, e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é a certeza de que o invisível, ou seja, o invisível aos olhos humanos, mas que já, pela fé, já se torna visível no mundo do espírito, na minha imaginação, na minha mente. A fé é a certeza de que isso vai acontecer. É a certeza de que vai chegar, sabe? Vai chegar nesse ponto, vai chegar nesse objetivo, vai chegar nesse momento, né? E eu tive que começar a exercer minha fé nesse sentido. Eu não estava vendo nada acontecer. Eu não tinha um pingo de esperança. Tipo, não tinha um sinalzinho de melhora no meu pé que eu falasse, nossa, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vai acontecer. Nesses meses que eu falo de Unimed ali e tal. Não tinha nenhuma pontinha de esperança dessa. Nenhuma pontinha de largar as muletas. Hoje eu andei 10 passos. Agora eu andei 15. Agora eu andei 20. Eu fui até um certo ponto e depois parei, sabe? Eu fui até um certo limite de avançar nisso, de andar e depois parei. Então, a partir daí que realmente eu comecei a desenvolver a verdadeira fé. De pouquinho em pouquinho, sabe? Não foi uma fé absurda que veio sobre mim e, nossa, agora eu tô acreditando em tudo. Foi de pouquinho em pouquinho que eu fui desenvolvendo essa fé, de que eu ia chegar lá, de que mesmo que eu tivesse com muita dor, eu creio que um dia eu vou estar livre dessa dor, mesmo que faz muitos meses que eu não consigo saber o que é um dia sem dor, mas eu vou acreditar que vai existir um dia sem essa dor, eu vou acreditar que vai existir um dia sem eu viver tudo isso. E aí, nesse tempo também, uma das coisas que Deus trabalhou muito em mim era que como eu dei valor ao céu e aquela parte de Apocalipse que fala que, né, no céu não vai haver lágrimas, não vai haver choro, não vai haver dor. Como eu dei valor nisso, porque, meu Deus, eu entendi que nesse mundo, realmente, enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos ter dores. Se não forem dores físicas, como era que eu tava sentindo, vão ser dor na alma, vai ser dor de sentimento, sabe? Dor de abandono, dor de rejeição, dor de várias coisas, sabe? A gente vai sofrer aflições aqui nessa terra. Quase todos os dias, né? Mas como é bom a gente ter uma esperança de que a nossa vida não acaba aqui. Como é bom a gente ter uma esperança de que, na verdade, a vida verdadeira não é aqui. A vida verdadeira, ela vai ser realmente quando a gente estiver com o Pai, na glória, no céu, e ela vai ser 100% livre de dor. Como isso pra mim era importante ouvir. 100% livre de dor. Né? Então, a gente precisa ter fé
E nesses momentos que a gente chega no fundo do poço de não acreditar mais, é aí que a nossa fé vai ser verdadeira. Porque você ter fé quando você tá vendo, assim, umas pontinhas de esperança, sabe? Quando você tá vendo que tem uma possibilidade de melhora, é uma coisa. Agora, você ter fé quando existe zero esperança, sabe? Quando você não tá vendo nada acontecer, quando você não tá vendo nada se mover, essa sim é a fé. Essa sim é a fé que vai ser forjada num lugar genuíno, num lugar verdadeiro. Porque ela tá sendo forjada num solo que aparentemente é um solo, assim, que não é produtivo, né? Mas só Deus sabe o quanto que as nossas lágrimas, a nossa confiança vai regar esse solo e vai tornar ele cada vez mais produtivo, né? Então, assim, o que eu queria deixar pra vocês hoje a live foi um pouquinho maior, né, gente? O que eu queria deixar pra vocês hoje é esses dois ensinamentos que pra mim foram muito importantes. De tenha paciência com você, tenha paciência com o seu processo, pare de se comparar ao processo dos outros, pare de se comparar à forma como os outros saíram dos processos deles. Claro, aprenda com o que os outros aprenderam. Isso é crucial, isso é muito importante. Aprenda com o que os outros aprenderam, mas não queira que aconteça na sua vida exatamente como aconteceu na vida dos outros. Entenda que o seu processo é único, o seu processo é íntimo com Deus. Todos os nossos processos nos levam a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então entenda se você está mergulhando nesse relacionamento mais íntimo, perceba, faça uma análise se você está indo mais fundo com Deus como Ele gostaria que você estivesse indo nesse momento, e tenha fé, né? Eu não vou falar para você não perder as esperanças, porque às vezes é preciso que aconteça isso com você, sabe? Que você chegue no fundo do poço, de você não ter mais pra onde ir, de você não ter mais o que fazer, para que você aprenda de onde realmente vem a sua força, para que você aprenda de onde realmente vai vir o poder para te curar, para te salvar, para te libertar, para tratar o seu coração, sabe? Então, mas mantenha os olhos em Deus. Então, vamos retomar aí as nossas lições. A primeira lição que a gente teve né? Então, pare de tentar fazer na força do seu braço, pare de confiar, de colocar a sua confiança nas pessoas, nos medicamentos, nos tratamentos, a sua confiança 100%, eu tô falando, tá, gente? Pode fazer isso, vai atrás dos médicos, vai atrás dos medicamentos, mas pare de colocar a sua esperança nisso, 100% nisso. E aí a segunda live a gente falou sobre voltar os olhos para Deus. Então pare de andar na força do seu braço, de colocar confiança nas pessoas e nas coisas, e volte os seus olhos para Deus, sabe? Assim, aquiete um pouco o seu coração aí e volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para o seu Criador, para aquele que te formou, que te criou, que te ama e que tem muito para fazer na sua vida. A terceira lição, eu confesso para vocês que eu não estou lembrando, mas eu vou olhar aqui no meu caderninho. A terceira lição era: você não está só. Essa lição foi muito importante pra mim. Você não está só. Então entenda, por mais que as pessoas não te entendam, por mais que você não consiga falar para as pessoas o que você tá sentindo e elas, nossa, entendi, me compadeço. Por mais que não tenha alguém na tua vida que seja empático com você nesse processo, que entenda totalmente o que você está passando, entenda, você não está só mesmo assim. Existe um Deus que na palavra dele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação do século. E existe um Deus que na mesma palavra também promete que ele estaria conosco e que ele nos seguraria com a sua destra vitoriosa. Então é ele quem caminha com a gente lado a lado, e que se a gente confia nele, se a gente entrega de verdade nosso coração a ele, ele nos conduz com a sua destra vitoriosa por meio desse caminho. A quarta lição, que foi a lição de ontem, foi: cuide dos seus pensamentos. Essa lição é muito importante. Cuide, então, do que você está cultivando. Se você começa a perceber que você está cultivando um pensamento negativo, um pensamento que não é verdadeiro, um pensamento que vai te fazer mal, mata ele no ninho, já não deixa, não dá mais espaço para ele, sabe? Não rega esse pensamento, não aduba esse pensamento, não deixa que ele gere uma raiz, crie uma raiz dentro de você, porque depois é muito mais difícil de arrancar. É mais fácil de você arrancar uma semente que acabou de cair na terra do que você arrancar uma árvore que já está enraizada. Então, não cultive maus pensamentos, cuide dos seus pensamentos. Ao contrário, lance sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua alma, pensamentos verdadeiros, pensamentos que vêm do Senhor para você, sabe? As afirmações do Senhor sobre você. Lance isso sobre os seus pensamentos todos os dias. E a lição de hoje: tenha paciência com você, com o seu processo. Entenda que ele é único e tenha fé. Tenha fé de que mesmo que você não tá vendo nada se movendo, nada acontecendo, nada de diferente,
Deus está com você e Ele vai fazer sim as coisas acontecerem. Talvez no tempo dele, talvez no tempo que você estiver mais preparado, talvez no tempo que você abrir mão de tudo de verdade e se entregar a confiança total e plena a Ele. Mas Ele vai fazer sim as coisas acontecerem na sua vida. Creia em nome de Jesus. Amém, gente? Me fala aí, vocês foram abençoados com essa semana de lives? Como que foi pra você estar aqui 6 da manhã? Eu sei que teve bastante oscilação, né? Um dia uns participaram, outro dia outros participaram, né? Não foi assim, um grupinho fiel que acompanhou, a não ser a minha mãe e meu marido, que são obrigados a estarem aqui todos os dias acompanhando, né? Mas como que foi essa semana de lives pra vocês, né? Vocês foram abençoados de alguma forma? Glória a Deus por isso. Vocês querem que a gente continue na semana que vem? Claro que eu vou orar sobre isso ainda, ver se é isso que Deus realmente quer de mim pra semana que vem, né? Tô falando. Vocês querem que a gente continue semana que vem? Por enquanto, esse é o único horário que eu tenho, 6 horas da manhã, né? Não tem como eu fazer mais tarde nem mais cedo. E eu não gosto de fazer à noite live, eu acho que... não sei, até posso pensar, mas é que eu gosto muito de acordar assim, sabe? Acordar sendo renovada por Deus, acordar renovando minha mentalidade. Eu acho que pra mim faz toda a diferença isso, por isso que eu gosto de fazer de manhã. Então eu vou colocar uma enquete hoje aqui no meu Instagram. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas pra vocês falarem pra mim de que forma que vocês foram abençoados nessa semana, tá? Contem lá pra mim, por favor, porque é o que eu falo, né, gente? Se eu tô aqui transbordando, de alguma forma abençoando a vida de vocês, vocês podem continuar esse transbordo, né? Vocês podem fazer isso, alcançar outras pessoas. Então, acho que isso também é uma forma. Então, coloquem lá na caixinha de perguntas o que você, assim, uma frase com aquilo que você mais aprendeu, com aquilo que mais fez diferença na sua vida, que eu creio que pode abençoar a vida de outra pessoa também, pode atrair outra pessoa, caso a gente continue as lives, né? Pode atrair outra pessoa. E eu vou colocar lá também uma enquete pra ver o horário, se vocês preferem de manhã ou se vocês preferem mais no final do dia, assim, mais à noite. Tá bom? Mas foi assim, gente, foi pra mim... eu falei pra minha físio e pro meu marido, né? Que parece que eu tava fora do meu corpo, assim... Uma experiência doida, né? Parece que eu tava fora do meu corpo, me ouvindo e aprendendo com as palavras que estavam saindo da minha boca. Porque não foi algo, assim, que foi estudado por mim, igual eu falei pra vocês, planejado por mim e tal. Mas foi algo que realmente o próprio Deus falou através da minha vida, mas falou comigo, muito comigo. Tô saindo dessa semana de lives muito equipada pra viver um pouquinho mais aí, pra viver mais uns dias aí com um alimento bom aí pra suportar. Então vamos orar, meu povo. Deus, obrigada por esse momento, obrigada pela vida de cada um aqui que participou, Deus, da live de hoje. Obrigada porque o Senhor nossa Deus, o Senhor é muito fiel, eu não tenho palavras, Deus, para agradecer a sua fidelidade, para agradecer a sua presença aqui, para agradecer a sua graça que, mesmo a gente sendo tão imperfeito, o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua nos ajudando, nos instruindo, nos amando. Obrigada, Deus, obrigada. Eu te peço que o Senhor nos ajude a termos paciência com a gente mesmo, a ter paciência, Deus, com cada processo que a gente está passando, mas também nos ajude, Deus, a ter fé. Mesmo, Deus, em meio a momentos que a gente olha ao redor e a gente não vê esperança nenhuma, mesmo quando a gente olha para nós mesmos, a gente não vê mais força para prosseguir. Pai, que a verdadeira fé do Senhor, ela esteja sendo forjada dentro de nós nesse momento. Porque, na verdade, quando a gente abre mão de tudo, quando a gente se entrega, a terra do nosso coração se torna, assim, um solo fértil para a fé nascer, para a verdadeira fé nascer, porque daí nós confiamos 100% no Senhor. Nos ajuda nisso, Deus, em nome de Jesus, nos dê um dia excelente, uma sexta-feira prazerosa, maravilhosa, que muitas surpresas boas do Senhor apareçam para nós, que muitas oportunidades se abram diante de nós, que a gente faça as conexões com as pessoas certas, em nome de Jesus, e que o Senhor guarde a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos juntos, Marisa, Dri, Carlinha, minhas queridonas, Manheca, Eli. Estamos juntos, Tiago. Oi, amigo, faz tempo que a gente não se fala. Tamo junto aí, meu povo. Obrigada por vocês terem assistido, por vocês terem ficado até o final. Leilinha também. Ruth, obrigada. Má, obrigada por você ter acordado cedo hoje.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, tá bom, gente? Um beijo e até semana que vem, se Deus assim orientar, tá bom? Deixa eu tirar um print aqui, que eu tenho que tirar pra colocar lá. Tchau, tchau.